Amanhã começa a Copa do Mundo do Catar. A ideia do vídeo é fazer um apanhado rápido aqui das principais seleções, ranqueá-las na questão do favoritismo, olhar um pouquinho para o momento de cada uma e falar um pouco do que o Brasil pode produzir na comparação com as outras seleções que a gente considera que estão ali na primeira prateleira, talvez na segunda prateleira com aspirações e potencial para chegar na primeira. Então, vamos lá, vamos entrar nesse clima de Copa para valer, já pedindo para você deixar o seu like no vídeo, que é super importante. Se você não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se você já está inscrito e inscrita, vê se o sininho está ativado aí, dá aquela checadinha lá para você não perder os vídeos, especialmente agora nesse período de Copa do Mundo. Por falar em período de Copa do Mundo, você já pode dar o seu palpite para Catar e Equador, hein? O jogo de amanhã, o primeiro jogo da Copa do Mundo. O Aposta Ganha tem ótimas cotações, ótimas oportunidades para esse jogo. Então pega o seu celular, abre a câmera e aponta para esse QR Code aqui. Tem bônus de boas-vindas para a galera que chegar agora. Esse é o meu link, tem o meu bônus de boas-vindas para você lá. R$1 já dá para começar. Então, Catar e Equador, eu já dei meu palpite lá, já larguei. Então faz isso agora, não esquece, é porque você deixa para amanhã na hora do jogo, você esquece. Larga agora o seu palpite no Aposta Ganha. Pode ser no link que está fixado também aqui no vídeo, tá? Deixei o link fixado para te ajudar nessa também, tá bom? Bom, acho que não foge muito o rol dos favoritos, dos candidatos a título, ou daquelas equipes que podem surpreender, não foge muito daquelas seleções que você tem ouvido falar, sobre as quais você tem ouvido falar há muito tempo. Você tem Brasil e Argentina, que são as únicas seleções da América do Sul com condições de fato. O Uruguai é uma seleção sul-americana que corre por fora e as principais seleções europeias. Acabou, né? Aí entre essas principais seleções europeias, as grandes campeãs, tradicionais, fortíssimas, você tem também Bélgica, Holanda, que são seleções por suas qualidades técnicas que podem correr por fora. A Bélgica teve o mérito de manter o trabalho do Roberto Martínez. Isso foi muito importante. Em compensação, a Bélgica hoje, ela já não tem algumas peças disponíveis ou peças vivendo os seus melhores momentos, muito jovens, porque a idade vai chegando para todo mundo, né? Então, Kompany e Vermaelen, por exemplo, não estão disponíveis. O Alderweireld, o Vertonghen já estão indo para uma reta final. Mas você ainda tem um Kevin De Bruyne, que é um dos melhores do mundo na posição. Você tem Courtois, que para muitos é o melhor goleiro do mundo na atualidade. O que ele fez na última Champions, o que ele fez na última final de Champions, foi um negócio grandioso. Mas você tem também Eden Hazard. Eu acho que é um ponto de interrogação, porque esse Eden Hazard é um cara de poucos minutos no Real Madrid. É um cara que não faz uma temporada brilhante. Praticamente ele não faz uma temporada, né? Vamos falar a verdade. Você tem o Lukaku com a questão da contusão que assustou. Em que nível físico o Lukaku chega na Copa. Então eu acho que a Bélgica passou aquele impacto da grande geração belga de 2018 e muita gente debochava disso e acabou pagando pela língua, porque a Bélgica foi lá e eliminou a seleção brasileira. Aqui os caras debochavam, ninguém é Bélgica, né, gente? A Bélgica ganhou o quê? A Bélgica arrumou o quê até hoje? Pois é, foi lá e eliminou o Brasil. Era de fato uma seleção muito legal de ver. Eu acho que ainda é. Não é, passou um pouco daquele brilho, daquele espanto com o que a Bélgica tinha de material, mas acho que é uma seleção que ainda pode incomodar e fazer uma Copa interessante. A Holanda é uma outra seleção das europeias que eu olho e falo assim, poxa, corre por fora. Tem potencial para chegar. O Van Gaal volta já em 2021, no fim do ciclo, muda para o sistema de 3 zagueiros, encaixa esse sistema. Lembra que foi o sistema que deu relativamente certo na Copa do Mundo de 2014. Ele ainda tem alguns caras daquela época, né? Mas não tão jovens. Você ainda tem um Memphis Depay, ainda tem um Blind que faz parte dessa seleção, uma seleção que ataca muito pelos lados, uma seleção que tem uma chegada com camisa 10, que pode ser o Bergius, que pode ser o Gakpo, muito interessante, encostando no Bergwijn, encostando no Memphis Depay. É uma seleção também que pode ir longe. Que a gente olha e fala, poxa, tem de onde tirar a seleção holandesa, mas não está no rol das grandes favoritas, óbvio que não está. Outra seleção que eu acho que tem de onde tirar, mas que não está mesmo no rol das grandes favoritas, é a seleção do Uruguai, né? O Uruguai teve uma quebra nesse ciclo para 2022, que é o fim da era Oscar Tabares. É um negócio muito grande, né? Porque isso provoca uma transformação muito grande
em termos de mentalidade, em termos de papel ali dos jogadores de meio campo. Mas eu acho que a grande notícia que tem a seleção do Uruguai hoje é você ver o desempenho dessa faixa central do campo. É você ter o Federico Valverde hoje no Real Madrid consolidado, fazendo a diferença. E um cara que pode fazer diferentes papéis defensivos e ofensivos no meio campo. Como é que vai chegar o Arrascaeta fisicamente? Se chegar bem, é um cara brilhante. É o melhor jogador, talvez, que a gente tenha aqui em terras sul-americanas. Já jogando em alto nível no Flamengo há 2, 3 temporadas, pelo menos. Como é que fica a questão do Darwin Núñez? Eu acho um jogador interessante, que vai crescendo, que vai começando a ganhar espaço hoje na Europa. Acho que a defesa é uma preocupação. A gente viu o que foi a passagem do Godin aqui no futebol brasileiro, né? O Godin é um cara que, por uma questão natural, ele está em queda, ele está num momento de menos ascensão na carreira. Pelo contrário, né? Ele já está numa reta descendente, mas ainda é o cara que compensa com experiência, com posicionamento. É uma seleção que pode cruzar o caminho do Brasil. E eu acho que um confronto de oitavas de final contra o Uruguai hoje seria mais encardido, problemático para o Brasil do que um confronto contra Portugal. E eu já vou entrar no assunto Portugal aqui e explico por quê. Eu acho que Portugal tem a melhor qualidade técnica que já teve na vida, é a grande geração que o futebol português já produziu, mas hoje é uma seleção que não tem mais o seu astro no auge. Se essa Copa fosse 2 anos antes, talvez a gente teria o Cristiano Ronaldo numa outra situação. Aí, não mais o Cristiano Ronaldo do auge do Real Madrid, das Champions seguidas e tal, mas ainda um Cristiano performando melhor, com números muito interessantes. Hoje não é o caso. O Cristiano perdeu a pré-temporada por vários fatores já abordados em diferentes vídeos aqui dessa semana. Não vou entrar na polêmica dele com o Manchester United, mas existe uma influência física na performance do Cristiano Ronaldo. Os números que ele apresenta hoje são os mais baixos que a gente já viu, de gols, de assistências. Também tem alguma coisa ali de relacionamento, né, dentro do elenco da seleção, com Bruno Fernandes. Precisa ver como é que tá a questão com o Dalot, os caras que jogam com ele no Manchester United, pode ter ali algum nível de abalo na relação. E tem um coletivo que poderia funcionar muito melhor. Eu acho que o trabalho do Fernando Santos é um trabalho abaixo do que poderia ser, dada a fartura de qualidade que ele tem nas mãos. É uma seleção que tem Rafael Leão, é uma seleção que tem João Félix, é uma seleção que inegavelmente pode fazer uma boa Copa. Mas as sinalizações que a gente recebeu do jogo de Portugal, da produção desse time, de um time que sofreu para ir para a Copa, de um time que precisou ir para a repescagem, ok, foi prejudicado naquele jogo lá com a Sérvia, aquele gol do Cristiano Ronaldo que entrou, a arbitragem não deu, mas o Si não ganha jogo, né? Se tivesse entrado as coisas mudariam, mas quando pôde e teve que decidir com a Sérvia dentro de casa, acabou perdendo e indo para a repescagem. Aliás, vale a gente citar rapidamente aqui a Sérvia. Acho que será um jogo muito complicado para o Brasil na estreia, mais complicado do que as pessoas, do que muita gente está prevendo. A gente viu a eliminatória, né? Lá na TNT Sports a gente transmitiu as eliminatórias, então a gente viu muito de perto o que essa seleção da Sérvia acabou fazendo. É uma seleção forte, é uma seleção fisicamente muito forte, tecnicamente muito interessante. Você não pode discutir uma qualidade de um Milinkovic-Savic, por exemplo. Você não pode discutir, na questão ofensiva, um Vlahovic, que até já viveu ali um momento um pouco melhor, mas é uma seleção que tem Tadic, é uma seleção que tem Kostic, é uma seleção que pode complicar muito a vida do Brasil na estreia. A estreia ela já tem um componente difícil da ansiedade, da tensão, da pressão e tudo mais. Pior ainda quando é com o adversário mais qualificado do grupo, quando é com o adversário que realmente pode te oferecer alguma resistência. Então, eu acho que o Brasil precisa ficar muito atento a esse grupo e a esse jogo com a Sérvia, que tem ali algum potencial de dano, mas do Brasil a gente fala um pouquinho mais para frente. Aí a gente vai olhar para as potências europeias. Eu acho que a Alemanha com o Hansi Flick tem tudo para fazer uma Copa legal. Acho que a Alemanha começa a tentar ali se reencontrar nas mãos do Hans Flick. O Joachim Löw estava tentando conduzir ali um fim de ciclo, um processo de quase aposentadoria de alguns nomes estrelados da seleção, e acho que ele fez isso muito mal. Eu acho que o grande demérito foi na forma em que isso foi trabalhado ali dentro do vestiário da seleção alemã. Acho que a seleção alemã ainda tem Neuer, ainda tem Thomas Müller, ainda tem o Gnabry jogando muito bem na temporada. Falta ali a questão de um 9
que eu acho que mais ou menos é o que falta ali para a Espanha, né? A Espanha também é uma seleção jovem, tem 20 dos 26 convocados que nunca jogaram uma Copa do Mundo e tem ali uma questão de poder de fogo, de um camisa 9 decisivo, de um matador que ela não tem, que aliás é uma dificuldade crônica do futebol espanhol nos últimos anos. Essas duas seleções estão na mesma chave. Eu acho que a Alemanha passa à frente da Espanha, acho que a Alemanha tem potencial, por ser uma seleção até mais experiente, de ir mais longe, dependendo aí dos cruzamentos, de como os caminhos se abrirem para ela, na Copa do Mundo. Eu acho que a Alemanha é uma seleção para a gente observar. A Inglaterra, também não dá para discutir muito a questão da qualidade técnica. E diferentemente das anteriores aí, a Inglaterra tem um 9. A Inglaterra tem um definidor. A Inglaterra tem um dos melhores centroavantes do mundo e isso pode fazer muito a diferença, que é o Harry Kane. Mas a Inglaterra ela precisa superar toda a desconfiança que ficou depois da perda do título da Euro, depois do Southgate insistir muito no Maguire, que já está provado que não é um cara confiável para a defesa, mas o Southgate foi bancando com o Maguire falhando, com o Maguire errando. O Southgate tem, em algumas opções, ele tem muitas alternativas. Lateral direita, por exemplo, na zaga a coisa é um pouco mais escassa, o camisa 9 é ótimo, os jogadores são, apesar de jovens, são experientes em grandes enfrentamentos, porque jogam em grandes clubes, em grandes equipes e tal. Enfim, precisamos ver essa questão da definição ali com Kane, com Mount, com Sterling, como é que vai ficar essa coisa ali do ataque, né, da seleção inglesa, mas tem potencial também para fazer uma Copa, acho que melhor do que muita gente imagina, pela qualidade, né? Acho que o trabalho do Southgate tem problemas, mas acho que, assim como Portugal, a qualidade técnica ela pode acabar suplantando uma ou outra questão coletiva. Mas para o título fica complicado porque tem adversários mais bem ajustados nas duas pontas. A França poderia estar melhor coletivamente. E a França ainda deu o azar de perder peças muito chave para a Copa do Mundo. Perder Kanté é um baque, perder Pogba é um baque, perder o Nkunku, que poderia ser o 12º jogador e que está numa fase esplendorosa do futebol alemão, é um baque. O relacionamento do Mbappé com o resto do grupo parece hoje problemático. A França já chegou várias vezes em Copa do Mundo assim, zoneada, bagunçada, não é novidade, né? A França parece que gosta de chegar em Copa do Mundo assim, mas é uma das melhores seleções do mundo no papel, mesmo com os desfalques. Você nunca vai tirar a França desse rol dos favoritos. Aliás, eu coloco no top 3 apesar de tudo, a não ser que aconteça mais alguma baixa muito séria, muito grave para a Copa do Mundo. E Argentina e Brasil vivem momentos muito bons. Eu só temo uma coisa, e vou tratar desse assunto num vídeo nessa semana aqui, na semana da estreia do Brasil. Hoje todo mundo está colocando Brasil e Argentina como favoritos, as duas melhores, muita gente, né? As duas melhores seleções do mundo, isso geralmente vem dos europeus, né? O Xavi falou isso esses dias, técnico do Barcelona, outras declarações recentes aí também, o Koke falou alguma coisa nesse sentido, mas eu só temo que a nossa base de análise sobre isso, para chegar a essa conclusão, seja limitada e nos leve a erros. Porque essas seleções não cruzaram com europeus do ciclo, o Brasil muito menos, né? A Argentina até fez agora o amistoso lá com a Itália, dos campeões continentais e tal, mas a Argentina tem uma invencibilidade de 37 jogos, né? Caminhando para 37 jogos para bater o recorde da Itália, igualar e depois, quem sabe, bater o recorde da Itália desse ciclo agora com o Mancini. É algo representativo? Claro que é, não é de se jogar fora. No meio dessa invencibilidade, a Argentina quebrou um jejum de títulos ganhando uma Copa América em cima do Brasil dentro do Maracanã. Claro que isso é muito grande. A Argentina recupera sua confiança. Claro que a campanha que o Brasil faz nas eliminatórias, impecável, números incríveis, é um negócio irrepreensível. O Brasil botou a eliminatória no bolso, o Brasil competiu muito bem, o Brasil criou muito, o Brasil teve muito volume ofensivo e muita consistência defensiva. O Brasil praticamente não foi vazado, mas são números construídos contra as seleções sul-americanas. Não contra as seleções europeias. Vou me aprofundar nisso num vídeo essa semana. Eu só queria fazer essa ressalva. Eu acho que Brasil e Argentina estão sim nessa primeira prateleira e acho que o Brasil um passo à frente da Argentina pela quantidade de opções que o Tite tem nas mãos. O Scaloni achou o time, como o Tite também achou. Aliás, o Tite achou o time e achou
formações diferentes, achou outros times, outras alternativas de jogo. Acho que testou até pouco, deveria ter testado mais formações alternativas ao longo desse ano de 2022, quando a eliminatória já estava resolvida, principalmente naqueles jogos ali de janeiro, de março, que já não valiam nada. Tudo bem, mas temos outras maneiras de jogar e temos mais opções de banco do que a Argentina. Isso é significativo, isso coloca o Brasil um pezinho à frente, não tanto à frente da Argentina, mas um pezinho à frente da Argentina e talvez das demais. Então acho que não tem oba-oba. Falar de favoritismo, as pessoas muitas vezes têm dificuldade, porque confundem com oba-oba, confundem favoritismo com torcida. Não é nada disso, é só análise. Eu acho que o Brasil está nesse rol dos favoritos e talvez seja o favorito. Só faço essa ressalva de assim, a gente só vai ter a noção clara do estágio em que a seleção brasileira está perante as seleções europeias na Copa do Mundo, quando os enfrentamentos ocorrerem, já os dois primeiros, que serão contra europeus, mas principalmente no mata-mata em diante, Brasil passando da primeira fase, como deve passar, aí sim, contra as seleções top. O Brasil não se mediu contra essas seleções top durante o ciclo de 4 anos. Mas está muito bem. Pelo que a gente viu cada seleção fazer dentro da sua realidade, das suas realidades, acho que o Brasil vai muito bem. É um dos favoritos e talvez o grande favorito para a Copa do Mundo. Mas favorito não significa que vai ganhar jogo não, tá, gente? Não preciso ensinar beabá para ninguém, né? O que você acha aqui? Faz o teu ranking de favoritos, elenca aqui nos comentários. Os 3 primeiros, quem são na Copa do Mundo? Os grandes favoritos ao título. Manda nos comentários que a gente vai lendo e trocando ideia. Amanhã tem o Jorge Igor responde. Se você não mandou pergunta ainda, pode mandar nesse vídeo aqui, que a gente vai separando. E amanhã, meio-dia. Talvez eu suba um pouquinho antes amanhã, né? Porque tem a abertura da Copa, tem Catar e Equador. Talvez um pouquinho antes a gente já bota no ar o vídeo aí. Beleza? Abraço, até amanhã.